Olha, para quem vive aquela batalha noturna para conseguir dormir, essa nossa conversa de hoje pode ser, sabe, a peça que faltava no quebra-cabeça. A gente vai mergulhar numa perspectiva que muda completamente o jogo, o jeito de enxergar a insônia. Pois é, essa pergunta ecoa na cabeça de muita gente noite após noite. E é bom saber que não é um caso isolado, né? Aquela frustração, ansiedade, ficar contando as horas, é um ciclo que parece não ter fim, super exaustivo. Mas e se o problema não for a falta de sono? E se for o jeito que a gente tenta dormir? Pensa comigo. E se a própria luta para pegar no sono for, ironicamente, a coisa que mais mantém a gente de olho aberto? Então, vamos fundo nessa ideia. A proposta é a seguinte: insônia não é só não conseguir dormir. É mais do que isso. É um estado ativo de resistência, tanto da mente quanto do corpo. E o que é essa tal de resistência? Bom, nesse contexto, é todo aquele esforço para controlar uma coisa que deveria ser super natural, que é dormir. É aquela tentativa de fazer o sono acontecer na marra, sabe? E aí que mora o paradoxo. Quanto mais a gente tenta, mais o cérebro entende que tem algo errado e fica alerta. Olha só que interessante esse contraste. De um lado tem o esforço, o controle, é o tentar relaxar, fazer o sono acontecer. Parece o certo a se fazer, né? Mas na verdade isso só gera mais tensão. E do outro lado, a permissão, é o confiar no corpo, deixar o descanso vir. Pode até parecer algo passivo demais, mas é exatamente essa atitude que abre a porta para o sono entrar. Pense assim, quando a gente se esforça para relaxar, o nosso sistema nervoso fica meio confuso. Ele recebe uma mensagem do tipo: opa, tem um problema aqui que precisa ser resolvido. E qual é a resposta natural do corpo a um problema? Ficar de prontidão, vigilante, ou seja, ficar acordado. Ok, mas de onde vem essa resistência toda? A raiz disso, gente, é um medo bem mais profundo, muitas vezes até inconsciente. É o medo de perder o controle. Essa frase aqui resume tudo, né? Existe essa crença em muita gente de que se a pessoa não estiver gerenciando cada detalhezinho, tudo vai desmoronar. E com essa mentalidade, a ideia de desligar para dormir, nossa, parece até perigosa. E o ponto é que esse estado de alerta constante tem um custo altíssimo. A pessoa nunca relaxa de verdade. O sono vira uma ameaça. E aí, a exaustão se torna a única permissão que a mente se dá para finalmente descansar. É um modo de sobrevivência que, um dia, talvez até tenha ajudado, mas que agora virou uma prisão. Isso me lembra uma analogia perfeita que meio que desmonta essa ideia de que a gente precisa ter controle total de tudo o tempo todo. É a história de aprender a dirigir. A diferença é gritante, né? Pensa no aprendiz, mãos super tensas no volante, pensando em cada movimento, um controle rígido. O carro fica até meio duro. Agora, pensa no motorista experiente. As mãos estão relaxadas, tudo flui de um jeito intuitivo, a resposta é quase sem esforço. É outra coisa. A lição aqui é claríssima. Tanto na estrada, quanto na vida ou na cama, quanto mais a gente tenta microgerenciar tudo, mais tenso e menos eficiente o processo fica. A verdadeira maestria não está no controle, não. Está na confiança, na capacidade de soltar. Certo, se forçar não adianta, qual é a saída então? A chave aqui é mudar o nosso estado de ser, não necessariamente a ação. E para explicar isso, tem uma metáfora ótima, a do rádio. O primeiro ponto é este aqui, e é fundamental. O sono não é algo que a gente cria. Não é uma coisa que a gente constrói do zero toda noite. Não é um projeto que precisa de esforço, de planejamento. Não. Na verdade, a gente simplesmente sintoniza a frequência onde ele já existe. Pensa nisso. O sono é um estado, uma frequência. Ele já está lá, sempre disponível. O nosso trabalho não é compor a música, é só achar a estação certa no rádio. É impressionante porque no momento em que a gente tenta pegar o sono, ele escapa. Quem nunca passou por isso? Sabe quando o sono está vindo? Aí vem aquele pensamento: opa, agora vai! E pronto, acabou. Ele some. Pegar é controlar. E essa tentativa de agarrar o sono reativa um modo controle. E a gente volta para a estática do rádio. E o mais legal é que esse princípio de permitir o fluxo não serve só para o sono, não. É um padrão mental que aparece em todas as áreas da vida. Dá uma olhada nessa tabela. A mesma dinâmica aparece em tudo. No sono, a resistência é forçar o descanso. Com dinheiro, vira ação desesperada. Nas decisões, se transforma em análise ansiosa. Do outro lado, o caminho do fluxo é permitir o descanso, confiança consciente, clareza paciente. É o mesmo padrão, só que com roupas diferentes. Porque, no fundo, o desespero é uma forma de controle.
E ele bloqueia o fluxo, não importa a área. Aquela energia de eu preciso disso agora, aquela urgência que vem do medo, ela acaba criando uma barreira. É a resistência agindo e impedindo que as coisas fluam naturalmente. Ok, então a gente chega na pergunta de $1 milhão. Como é que a gente transforma tudo isso numa prática? Uma coisa gentil, real, que dá para começar a fazer hoje mesmo à noite. A intenção para a noite é simples, mas poderosa. Primeiro, escolher se sentir em segurança. Segundo, só observar os pensamentos passando, como se fossem nuvens no céu, sem se agarrar a eles. E terceiro, e talvez o mais importante, confiar que o corpo sabe o que fazer. Ele sabe o caminho. E aqui está talvez a maior lição de todas. Descanso não é algo que a gente precisa merecer. Não é um prêmio no final do dia. É o nosso estado natural. Ele simplesmente acontece quando a gente para de interferir. Então, para fechar, fica essa pergunta no ar. Uma reflexão que vale para tudo na vida. E se o nosso maior poder não for se agarrar às coisas, mas sim ter a coragem de soltar?